Se não fosse o teu amor, Senhor, como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor. Tornar-me um consagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois neste amor quero permanecer. O teu amor me queima, assim me consome. Teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas do teu amor, pois neste amor quero permanecer. Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite. Boa noite. Como foi dito no início, hoje, dia 9 de junho, a igreja celebra a festa de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Encomendemos, coloquemos nas mãos de São José de Anchieta cada um de nossos pedidos, que ele leve cada uma de nossas preces ao coração de nosso Deus. Iniciemos fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Arrependidos de nossos pecados, imploremos o perdão de Deus. Senhor, que te deixastes ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ó Cristo elevado na cruz, és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus, nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para os nossos irmãos, e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, no amor de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os evangelizadores estão a serviço de uma aliança nova, não da letra, mas do Espírito, a qual comunica a vida e foi cumprida por Jesus integralmente. Com atenção, ouçamos a leitura que será proclamada. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério ao serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão iminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Palavra do Senhor. Santo é o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Santo é o Senhor nosso Deus. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos, que o Senhor nosso Deus tinha dado. Santo é o Senhor nosso Deus. Respondieis a eles, Senhor nosso Deus, porque éreis um Deus paciente com eles, mas sabíeis punir seu pecado. Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Em pé, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar-nos alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós contemplamos a vida de São José de Anchieta, podemos encontrar ali algo que é sobrenatural, que é extraordinário, sem dúvida alguma, mas encontramos principalmente a providência de Deus, que foi conduzindo aquele jovem até entregar-se inteiramente a Deus. E hoje, ser o apóstolo do Brasil. Poderíamos falar de muitos temas a respeito da vida de São José de Anchieta, e numa breve homilia seria impossível resumir 80 anos da vida de uma pessoa. Por isso nós vamos falar apenas de 3 temas breves na vida de São José de Anchieta, que podem inspirar-nos a sermos melhores, a buscarmos com mais seriedade a santidade a cada dia. Vamos falar da necessária transmissão da fé, como é necessário que os pais consigam transmitir a fé para os seus filhos, como é importante uma educação cristã, católica na vida das pessoas. Depois, o abandono nas mãos de Deus. E, por fim, as virtudes humanas. São José de Anchieta nasceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, território espanhol. Sua família pertencia à aristocracia local. Era uma das famílias que constituíam, por assim dizer, a nobreza daquele lugar. Mas sua família, ao mesmo tempo, eram de pessoas muito piedosas, muito boas, e queriam oferecer aos filhos não só a melhor formação humana possível, mas também a melhor formação cristã. E colocaram os filhos para estudar no colégio jesuíta, que tinha acabado de ser fundado ali naquela cidade. Ali estudou José de Anchieta, aprendendo a disciplina de cada dia, as disciplinas humanas, mas também na convivência com os sacerdotes jesuítas, vendo-os no seu empenho de cada dia, no seu trabalho, na sua vida de oração. Começou a frequentar cada vez com mais frequência a capela do colégio, onde se celebrava a missa diariamente. Depois começou a chegar um pouco mais cedo, porque os sacerdotes rezavam, os sacerdotes jesuítas, a liturgia das horas. Então ele acompanhava aqueles padres que rezavam o ofício divino. Os anos foram se passando e foi nascendo no coração daquele jovem o desejo de consagrar-se mais a Deus. Foi enviado então a Coimbra, em Portugal, para estudar na famosa Universidade de Coimbra. Ali estudou filosofia, teologia e com apenas 18 anos foi ordenado sacerdote, ou seja, 7 anos antes da idade limite
que a Igreja impõe para aqueles que queiram ser sacerdotes. Antes dos 25 anos, só o Papa pode liberar dessa prescrição. Foi ordenado sacerdote ainda muito jovem, trabalhou ali um pouco de tempo em Coimbra, depois com outros sacerdotes foi enviado ao Novo Mundo, ao Brasil. Chegou, imaginamos aquele jovem, 18 anos de idade, deixar sua casa, sua pátria, sua família, numa viagem que provavelmente ele não teria retorno. Ele não voltaria mais para Portugal, não veria mais a sua família, não veria mais os amigos com quem cresceu e conheceu. Mas quando lhe foi proposto esta missão, ele aceitou imediatamente. Estava completamente entregue nas mãos de Deus. Era o mais jovem daquele grupo. Embarcou com os outros padres, atravessou o oceano e chegou ao Brasil. Aqui, nas terras brasileiras, já trabalhava o padre Manuel da Nóbrega, que já estava aqui há mais de 30 anos trabalhando. São José de Anchieta, com sua juventude, seu vigor, foi de grande ajuda para o padre Manuel da Nóbrega. E à medida em que os anos foram se passando, em que ele foi amadurecendo humanamente um pouco mais, foi sendo dado a ele um pouco mais de responsabilidades, de trabalho, e acabou tornando-se, ao lado do padre Manuel da Nóbrega, um grande missionário. Entrava floresta dentro. Imaginamos 500 anos atrás como era o Brasil, não havia nenhum desses prédios, nem esta igreja, havia somente a mata fechada, imensos rios que cortavam onde hoje é a cidade de São Paulo. Eu, alguns anos atrás, conheci um senhor de mais de 100 anos que morava neste bairro. E ele dizia que ali, onde é o viaduto Washington Luiz, era uma cachoeira. Para vocês verem como as coisas mudaram. Há 500 anos atrás não tinha ônibus, nem carro, nem avião. As viagens eram feitas a pé por dentro da mata ou ainda de barco pelos rios. Quanto tempo não se levava para ir de uma localidade para outra? Depois que, com os outros padres, São José de Anchieta esteve onde hoje está a Catedral de Santo Amaro, levou 2 anos de Santo Amaro até onde mais tarde vai ser o pátio do colégio. 2 anos nesta distância, percorrendo esses caminhos, até chegar aonde depois iria fundar a cidade de São Paulo. Um percurso que hoje, de carro, sem trânsito, você faz em 20 minutos, meia hora, sem trânsito e de carro. Pois bem, ele foi chamado o homem da paz, porque sempre mediava os conflitos entre os colonos portugueses e os indígenas, a quem ele dava catequese. Uma vez, os indígenas reclamaram que estavam sendo maltratados pelos colonos, escravizados, eram tratados duramente e acabaram sequestrando o padre Manuel da Nóbrega e ele, São José de Anchieta, e os levaram para suas terras. Não tinham a intenção de fazer-lhes mal, porque sabiam o quanto bem aqueles homens faziam para eles, mas queriam apenas negociar com os colonos que chegavam da Europa para que os respeitassem e os tratassem com humanidade. Naquele período em que esteve ali preso, aqueles índios tamoios, ali
à beira-mar, São José de Anchieta compôs um poema a Nossa Senhora com mais de 4.000 palavras. E o mais extraordinário é que ele memorizou aquele poema e depois o colocou por escrito. Neste breve poema que ele escreve a Nossa Senhora, ele fala do seu amor a Deus e de seu amor por sua Santíssima Mãe. Depois foi libertado. O tempo passou até que ele se tornou o superior dos padres jesuítas no Brasil e teve que percorrer grandes distâncias, visitando igrejas, colégios dos jesuítas, lugares onde se acolhia as pessoas. Foi em Olinda, onde hoje é Pernambuco, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, as Minas Gerais, norte do Paraná. Quantos quilômetros percorridos por este homem, a pé ou de barco. Levava às vezes um ano inteiro para sair daqui até os lugares mais distantes, dentro do Brasil. Por isso, por causa de seu trabalho, de sua dedicação, de seu amor à igreja e de seu amor pelo trabalho que fazia, pelo bem que fazia às pessoas, com justiça foi proclamado apóstolo do Brasil. Não foi o único grande sacerdote que pisou estas terras. Como dizíamos, antes dele, já trabalhava aqui o padre Manuel da Nóbrega, e com ele chegaram outros, que hoje nós quase não sabemos o seu nome, mas que se dedicaram tanto quanto São José de Anchieta pelo bem desta terra. Por isso que, graças ao trabalho destes homens extraordinários, é que o Brasil é chamado de terra de Santa Cruz. E depois outros padres chegaram, jesuítas, padres franciscanos, dominicanos, as comunidades cristãs foram crescendo. Depois vemos aí o grande trabalho de famílias que ajudavam a igreja, que eram catequistas, que pregavam o Evangelho. É por causa destas pessoas extraordinárias que hoje nós somos uma nação cristã. E devemos agradecer muito a Deus por nos ter dado pessoas com este calibre, com este espírito. É preciso perseverar. As condições eram muito difíceis no começo, mas São José de Anchieta perseverou. Ali ele colocou em prática muitas virtudes humanas, constância, paciência, coragem, espírito apostólico, estas mesmas virtudes que devem estar dentro do nosso coração. Hoje, 500 anos depois que começou a evangelização do Brasil, da terra de Santa Cruz, será que ainda podemos dizer que realmente somos uma nação consagrada a Deus? Quanta ignorância religiosa nós vemos! O padre às vezes vai em funerais, quando nos chamam, nos pedem, com boa vontade vamos fazer as últimas orações por aqueles que partiram para a casa do Pai. Ou ainda muitas vezes, antes da pandemia principalmente, participávamos algumas vezes dos terços dos homens em algumas paróquias que nos convidavam para dar uma palestra ou outra. Ou ainda quando visitamos as famílias e rezamos em família, o que nós percebemos muitas vezes? E tanto entre as pessoas mais pobres, quanto as pessoas que têm um alto nível intelectual, formados, às vezes mestrado, doutorado na sua área, mas que muitas vezes sequer sabem
as orações básicas do cristão. Começamos a rezar a Ave Maria e não se sabe uma parte ou outra. Começa-se a rezar o Pai Nosso e não se sabe cada um dos pedidos. Muitas vezes o próprio sinal da cruz que fazemos no início da Santa Missa ou antes das refeições, na verdade não é o sinal da cruz. Pois bem, será que hoje nós podemos dizer que somos ainda uma nação consagrada a Deus? É claro que somos, mas diante desta imensa ignorância religiosa que nós vemos no Brasil, cabe a nós novamente levar o nosso país para Deus, pregar sempre o Evangelho, principalmente com a nossa vida. Pregar o Evangelho com a vida sempre terá uma eficácia muito maior do que as próprias palavras. As palavras encantam, convencem, mas é ver o bom exemplo de um cristão que arrasta as pessoas para perto de Deus. Por isso, hoje nós somos chamados a sermos os novos apóstolos, a conduzir para Deus a nossa pátria mais uma vez, a sanar esta ignorância religiosa que vemos espalhada no Brasil, que aonde Deus nos colocou, ali sejamos a luz de Deus para os nossos irmãos, que sejamos outros Cristos que passam pela terra, que passam pelo Brasil, para novamente conduzir a nossa pátria para ser uma nação consagrada a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer o nosso ofertório. Minha vida eu entrego, os meus planos, os meus sonhos, sofrimento, alegria e dor, pois eu sei que és fiel, que vale a pena tudo dar, sem medir nem hesitar. Neste amor vou esperar, perder-me em ti para enfim tua paz encontrar. Minha vida, ninguém toma, eu a dou livremente a ti, como incenso, como oferta de agradável odor, em tua presença, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Atendei, ó Deus, as nossas preces, pela intercessão de São José de Anchieta, e livrai-nos de nossas culpas, para que vossa graça nos purifique pelos mistérios que celebramos.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, louvar-vos e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São José de Anchieta e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces, enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença. Nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, terra e céus estão cheios da vossa glória. Oh, Hosana, Hosana nas alturas. Oh, Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, oh, Hosana, Hosana nas alturas. Oh, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte da santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo José e os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo particular, rezamos por Roberto Marcolin, Maria de Fátima Gomes, Isilda Lopes, Terezinha do Carmo Soares, José Carlos Pereira Lopes, Maria Madalena Sanches e cada uma destas outras pessoas cujos nomes encontram-se aqui sobre o altar. E dos outros nossos irmãos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, os vossos apóstolos e mártires, com São José de Anchieta, com Santa Rosalia, com Santo Amaro, e aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado
e protegidos dos perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Para o momento da Sagrada Comunhão, formaremos a fila, mantendo a distância social entre os irmãos. Se utilizem das marcações que estão sinalizadas no chão dos corredores. Faremos a distribuição do álcool em gel. Estenda sua mão esquerda para que o ministro lhe entregue Jesus. Com a outra mão, retire sua máscara, comungue diante dele, coloque-a novamente e retorne ao seu lugar em adoração. Mostra-me os teus caminhos, Senhor, o que queres de mim. Dá-me o que me mandas e mandas o que queiras de mim. Quero entrar em tua casa, nos teus braços descansar, sentir o teu carinho e repousar o meu olhar no teu olhar. Dá-me tua graça para que eu possa prosseguir e a tua força para que eu não possa desistir.
desistir, pois sou teu, e tu és meu, só tu és dono de mim. Mostra-me os teus caminhos, Senhor, o que queres de mim. Dá-me o que me mandas, e mandas o que queiras de mim. Quero entrar em tua casa, nos teus braços descansar, sentir os teus carinhos e repousar o meu olhar no teu olhar. Dá-me tua graça para que eu possa prosseguir, e a tua força para que eu não possa desistir, pois sou teu, e tu és meu, só tu és dono de mim. Dá-me tua graça para que eu possa prosseguir, e a tua força para que eu não possa desistir, pois sou teu, e tu és meu, só tu és dono de mim. Oremos. Que os sacramentos que recebemos, Senhor nosso Deus, alimentem em nós a mesma fé, transmitida pela pregação dos apóstolos e conservada pela solicitude de São José de Anchieta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito ao fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Rosalia, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. Temos avisos? Não temos avisos. Então, peçamos agora a bênção de Deus para
cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. O Senhor volte para vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Amém. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, o Senhor derrame sobre vós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glorificai ao Senhor com a vossa vida, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.